Boa noite, amada igreja do Senhor Jesus. Uma honra estarmos aqui reunidos mais uma vez para falarmos da palavra de Deus e trazermos os ensinamentos que a Bíblia nos dá. Saudar os irmãos que assistem para a internet também. Muito obrigado pela presença dos irmãos que estão assistindo. Que Deus abençoe vocês. Que a palavra de Deus seja com a vida de vocês. Aos pastores também que estão lá em Boa Vista, que também essa bênção chegue na vida de vocês. Nós vamos falar, como o tema sugere, hoje sobre um coração sábio, sobre o que é um coração sábio, e vamos trabalhar basicamente um texto, um livro, um capítulo, um salmo dessa noite, mas é importante a gente refletir algumas coisas sobre um coração sábio, sobre o que é esse coração sábio. Bom, primeiro que um coração sábio, ele deve ser a realidade, ou pelo menos, no mínimo, o anseio de todo filho de Deus, de todo servo, de todo aquele que é cristão, de todo aquele que congrega, de todo aquele que busca o Senhor. Se ele não tem um coração sábio, pelo menos, no mínimo, ele deve ansiar, ele deve querer, ele deve buscar ter esse coração sábio. E para a gente começar a palavra, eu peço a oração do presbítero Luciano, por gentileza. Graças a Ti, ó Deus, muito obrigado, porque aqui estamos uma vez mais reunidos em congregação, na Tua santa, majestosa e gloriosa presença, para aprendermos um pouco mais de Ti, ó Deus. Nós agradecemos pela vida do Teu servo, o ministro Yuri, devidamente ungido e capacitado por Ti, para transmitir à Tua igreja aquilo que o Senhor já o entregou e já preparou para nos dar como alimento esta noite. Muito obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com cada um de nós, e que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós saiamos daqui renovados, avivados, vivificados por esta palavra que nos será ministrada agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Então, é importante a gente ter essa consciência, primeiro, de que se eu não tenho um coração sábio, deve arder na minha vida, deve arder nesse coração, pelo menos, que eu quero ter, eu quero buscar, eu almejo isso, ter um coração sábio. Moisés, em um certo momento, ele orou ao Senhor, provavelmente ali no período da peregrinação, e ele traz à tona um sentimento, uma súplica que a gente conhece bastante. Aqui, provavelmente, quando a gente falou sobre o tema, você associou a isso, que ele diz ao Senhor em uma oração: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Glórias a Deus por isso. Então Moisés, a gente vai já entender esse contexto daquilo que ele estava falando, esse salmo, daquilo que ele estava entoando, essa oração. Mas é importante a gente trazer algumas questões dessa pequena frase. Primeiro que para se ter um coração sábio, ele pede ensinamento, ele pede ajuda, ele pede auxílio. Então esse é um grande ponto. Nós vamos alcançar um coração sábio, nós vamos buscar um coração sábio quando nós pedirmos ao Senhor para que Ele ensine as nossas vidas a ter um coração sábio. E também a entender a passagem dos nossos dias, a entender como o tempo se desenvolve, o que está acontecendo com as nossas vidas, para onde estamos caminhando e tudo aquilo que está acontecendo. Então, 2 pontos fundamentais para a gente entender isso e para a gente introduzir esse salmo, o salmo de número 90, a igreja já pode abrir, alguns pontos importantes de contexto, tá? Primeiro, é um salmo de oração, assim como tem salmo de louvor, este é um salmo de oração, ou seja, era uma reflexão de Moisés. Então é um salmo de oração e é um salmo de Moisés. O texto, a gente vai fazer a leitura dele completo, ele é dividido em 2 partes. Uma das partes prepara a outra, uma das partes aponta para a outra, e uma é como se fosse uma meditação, em que ele se prepara para falar sobre um assunto, uma meditação em que ele está orando, ele está falando com o nosso Senhor, e uma outra parte de súplicas finais em que ele invoca, em que ele pede, ele clama pelo auxílio do Senhor, e esse texto acaba sendo assim brilhantemente escrito pelo Espírito de Deus, colocado aqui para as nossas vidas, de uma forma que até o mais inteligente poeta, o mais inteligente escritor, teria dificuldade de colocar uma semântica tão bem colocada como foi colocada aqui por Moisés. E olha que Moisés tinha dificuldade de falar, né? Mas de escrever
Ele escreveu bem de orar, com certeza ele orava muito bem, é uma oração muito bonita, fiquei até com vergonha das minhas orações, quando eu vi essa oração aqui tão bonita, com palavras tão bem colocadas, a conjugação dos verbos e colocando tudo em uma perfeita semântica. E nós vamos ler o texto separando nessas duas partes, tá? Primeira parte, nós vamos ler Salmo 90, do versículo 1 até o versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Então, nesta primeira porção do texto, do Salmo de número 90, nós vemos algumas lições bem relevantes e uma reflexão. Como eu falei, ele está refletindo, ele está entendendo o contexto que ele está inserido, refletindo sobre o que estava acontecendo e traz lições preciosas para a gente, para encontrarmos um coração sábio. O versículo 1, ele começa, e aí vem a caracterização de uma oração, ele começa enaltecendo Deus. Ele inicia sua oração declarando que o Senhor é o nosso refúgio. E tem sido assim de geração em geração. E isso é muito importante a gente frisar e pensar, ter isso com muita convicção no nosso coração, que o Senhor, ele é o nosso refúgio. Em um certo momento, Jesus, falando com os discípulos, ele falou, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos. E o nosso refúgio é o nosso Senhor. Não é um lugar físico, não é uma cadeira, não é um banco, é uma pessoa, é uma presença. O nosso refúgio é o nosso Senhor. Então ele traz essa convicção de que em geração, ele é o nosso refúgio. E como eu falei, como é importante entender o contexto daquilo que foi escrito. Aqui, provavelmente, no contexto de peregrinação, passando por muitas dificuldades, enfrentando muitas batalhas, muitas lutas, o povo passando por várias provações, o povo em rebeldia, Moisés tendo que lidar com tudo aquilo. E ele diz, Senhor, nós temos a convicção de que Tu és o nosso refúgio e tem sido assim de geração em geração. Ponto. E estava falando primeiro para o coração dele isso. E é importante a gente ter essa convicção em nossos corações também. No versículo 2... ele continua declarando e exaltando o nosso Deus, falando, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo da eternidade, Tu és Deus. Os montes, a terra, o mundo, foram as referências que Moisés encontrou naquele momento para trazer o quê? O que ele estava pensando? Força, onipotência, capacidade, tudo isso. Ele está falando, nossa, imagina os montes, esses montes tão fortes, esses montes que já existem aqui há muito tempo. Imagina essa terra tão formosa, tudo isso tão forte. Foi o meio que ele conseguiu para comparar com a presença de Deus. Foi a forma com que ele conseguiu entender que ele poderia exaltar. Antes que tudo isso nascesse, antes que esse monte tão forte, antes que esse monte tão poderoso, antes que esse monte tão inabalável nascesse, Tu és Deus. Antes que a terra tivesse toda essa formosura, antes que tudo fosse criado, Tu és Deus. Antes que tudo de problema existisse, Tu és Deus. Então Moisés trouxe à tona essa comparação. Esse sentimento foi a forma com que ele encontrou de falar de solidez, de falar de força, de falar de existência. Mas mesmo os imponentes montes,
mesmo a terra com toda a sua formosura, mesmo a terra com toda a sua grandiosidade, ele está declarando que elas não se comparam com o Deus que nós servimos, não se compara com o Deus com que ele estava orando, com o Deus a quem ele estava suplicando. Aí, ele encabeça o texto dessa forma, tá? Dizendo que Deus é poderoso, dizendo que Deus é forte, dizendo que Deus é tudo isso. E é de fato. E agora ele vai começar a confrontar com a fragilidade do homem. Ele começa a colocar em sobreposição como o homem é frágil. E a gente precisa lembrar disso. Nós precisamos trazer à tona também isso. Porque a gente lembra que ele termina no versículo 11. Será que todos nós estamos dando o devido valor à ira? Será que estamos dando o devido valor ao temor que nós temos que ter ao nosso Deus? E ele começa a confrontar isso. Versículo 3 ele diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos do homem. Ou seja, o homem volta à sua matéria original apenas com uma palavra, apenas com um comando. Moisés está declarando que nós somos como pó, com apenas um comando. Tudo aquilo que a gente entende que é forte, tudo aquilo que a gente entende que é bom da nossa parte, se resume a pó. Volta ao pó. Basta uma palavra. Ele explana que Deus pode reduzir o homem ao pó apenas com uma palavra, apenas com um comando ele torna os filhos do homem a sua matéria de origem. Então, um primeiro ensinamento que Moisés traz para a gente sobre ter um coração sábio é que nós somos, isso vale para lembrar para a gente, tá? Às vezes a gente esquece. É que nós somos totalmente, é que nós somos completamente, que nós somos integralmente dependentes de Deus. Totalmente. O homem que confia na força do seu braço, o homem que confia na sua força, no seu corpo, esse homem não pode se salvar. Por mais forte que ele seja, por mais força que ele tenha no seu braço, ele não pode se salvar. O homem que confia muito na sua inteligência, na sua sabedoria, ela não pode o salvar. Por mais inteligente que ele seja, por mais sabedoria que ele tenha humanamente, ele não pode se salvar. O homem que confia nas suas posses, o homem que confia nos seus carros, o homem que confia nos seus cavalos, o homem que confia nas suas riquezas, elas não podem salvá-lo, elas não podem tirá-lo da perdição. Pelo contrário, elas serão consumidas pela traça, porque ao céu elas não subirão. Há também um homem que confia na sua experiência. Esse homem que já viveu demais, que já sabe demais, ele acha que tudo pode fazer, que tudo sabe. Mas a sua experiência não pode salvar a sua alma. Então o que ele está dizendo para a gente? Não importa o homem que acha que é forte, não importa o homem que acha que é inteligente, não importa o homem mais rico do mundo, o homem mais inteligente do mundo, o homem que tem a melhor estrutura, todos são homens. E o que é essa coincidência? Todos são pó. Todos voltarão ao pó, porque do pó viemos, ao pó voltaremos. Esse corpo vai ser desintegrado. O atleta mais rápido. Antigamente era o Usain Bolt, agora tem um outro que chama Kipchoge, que é um maratonista. Ele corre 42 quilômetros em 1h58. Absurdo. Tem que ser estudado esse corpo, foi um dom de Deus. Ele é pó. O homem mais forte, aquele lutador, aquele que consegue carregar muito peso, tem muita estrutura, ele é pó. O homem que faz a ultramaratona, que caminha, que corre, que nada, que faz tudo. O homem que cozinha, o homem que passa roupa, aquele homem perfeito, ele também é pó. É pó. Todos são pó. E ao pó voltaremos. Mas o que Moisés exalta aqui? A gente vai lembrar. Mas o Senhor, de eternidade a eternidade, ou seja, sem princípio, sem meio, sem fim. Mas o Senhor, desde sempre, para sempre, é Deus. Ele não muda, ele não falha, ele não cambaleia,
ele não cai, ele não fraqueja, ele é Deus. No versículo 4, Moisés faz essa comparação falando que pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. E a gente preocupado demais, querendo antecipar problemas, querendo antecipar as coisas, achando que porque deu uma semana errado, Deus já está fora do controle. Deus não vê um dia como a gente vê um dia. Para a gente, aquilo que é um dia se passa tão rápido para Ele, porque para Ele, 1000 anos é como se fosse um dia. Às vezes a gente está preocupado olhando tanto o micro, e Deus tem um macro na sua visão. Por isso a gente tem que aprender a confiar mais no Deus que nós servimos. Precisamos ter cada vez mais confiança e convicção de que servimos a um Deus que para Ele é como se fosse um dia. Passou-se 1000 anos, ninguém nem viveu 1000 anos, mas passou-se 1000 anos é como se fosse um dia, porque Ele tem o controle, o domínio de tudo, em controle do tempo, inclusive. Existirão diversas movimentações em nossas vidas que nós não entendemos. E tem muitas que nós nem entenderemos. E aí você lembre-se, se conseguir, de perguntar de Deus quando estiver no céu. Mas tem muita coisa que a gente não entende e beleza, a gente não vai entender. Onde é que está escrito que a gente vai ter que entender tudo? A gente acha que tem que entender tudo. Deus, tu tem que me explicar. Eu estava vendo um dia desses, eu falei uma besteira, o cara comentando que ele queria um sinal. E ele estava exigindo de Deus um sinal. Eu falei, beleza. Inverteu a ordem das coisas, né? Quer dizer que Deus, para mostrar que Ele é Deus, Ele tem que dar algum sinal para alguém? Pelo contrário, Ele é Deus, Ele não tem variação nenhuma. A gente que precisa entender que tudo está sob domínio dEle. Tudo está sob o controle dEle. Todo o tempo, todas as semanas, todos os nossos dias estão sob o controle de Deus. Então, essas movimentações que a gente não entende, e nem vai entender algumas delas, acontecimentos, coisas, fatos, perdas, etc. Nós precisamos colocar à tona aquilo que está escrito em Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando você não entender aquilo que está acontecendo, quando você não tiver convicção daquilo que está acontecendo, quando você tiver com alguma dúvida no coração, lembre desse texto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se está acontecendo, isso aqui vai cooperar para o meu bem. Se isso está acontecendo na minha vida, na sua vida, vai cooperar para o teu bem, para o nosso bem. Amém? Então essa nossa inquietude, essa nossa ansiedade, essa vontade de antecipar ou retardar algo, ela não adianta, ela não vale de nada. Só vai trazer para a gente mais preocupação, só vai trazer para a gente mais problemas, só vai trazer para a gente mais desconforto, vai trazer para a gente assim, mais sentimento de desconfiança. E não vai mover uma palha. Às vezes a gente está com dor, né? Por exemplo, teve um desses dias agora, estava com dor, eu queria muito que terminasse a noite. Só de eu ter pensado isso, parece que ela passou bem devagar. E eu sentia, parecia o tic-tac, o tic-tac. Por quê? O homem não pode adiantar um dia sequer. E também não pode trazer nenhum dia que passou de volta. Amém? É por isso que a gente tem que parar de se preocupar tanto, de se prender tanto ao que passou. Passou, já aconteceu. E também não adianta ficar tão agoniado, tão pensativo, tentando trazer o futuro para o presente. Sendo que Deus te deu um novo dia para viver hoje, o presente, aproveitar e fazer aquilo que você tem que fazer. E construir o futuro que está imaginando. Julgar os nossos planos, ou julgar os planos de Deus para a sua vida por um momento transitório, é besteira. Porque a gente está olhando uma semana, a gente está olhando um mês, a gente está olhando um trimestre, a gente está olhando um semestre, a gente está olhando um ano. Deus olha 1000 anos, 2000 anos, Ele olha muito à frente, até a geração, até o teu filho que não nasceu, até o teu neto que não nasceu, até o bisneto que não nasceu. Ele já está olhando adiante. Amém? Versículo 5. Tu os arrastas na torrente, são como sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Assim são as nossas vidas diante do Senhor. O que isso quer dizer? O que esse trecho traz para a gente? Que sem perceber, muitas vezes, e em alguns momentos a gente não percebe o que está acontecendo nas nossas vidas, ela é levada como uma torrente. Já viram uma enchente, uma torrente acontecendo?
leva tudo que está à sua frente. E muitas vezes não se percebe o que está acontecendo. Não se sabe para onde vai, não tem muito rumo, não tem muita orientação, simplesmente ela acontece. E infelizmente, muitos jovens, ao observar a sua vida, ao observar o passar dos anos, parece que vão ter passado por uma torrente. A vida passa como sopro. E quando eles pararem para olhar, já foi, já passou, já acabou a minha juventude. E o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz daquilo que o Senhor me deu? O que eu fiz daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos? Passou como uma torrente, Ele levou como uma relva. Eu amanheci, eu achei que estava tudo bem, eu estou novo, eu estou inteiro. E assim como a relva que nasce, bonita, floresce, e à noite ela seca e murcha, assim a nossa vida passa. Até um dia desse eu não tinha dor na coluna. Já tem dor na coluna. Eu falo assim, meu Deus, já estou ficando... Eu bagunçava com meus pais. Tudo bem, tá cedo, né? Isso aqui é problema de postura. Mas a vida passou rápido. A gente olha, às vezes, com pouca inteligência para os mais experientes, achando que a gente que é mais novo, alguém que está conectado hoje com a internet, com as coisas, que sabe mais do que os outros. Uma coisa é certa, a vida vai passar também para você. E os dias vão passando, e os meses vão passando, e tudo vai passando. E se você não buscar ter um coração sábio, vai ser como uma torrente que passou pela sua vida e você não sabe de onde veio, para onde foi, só simplesmente parou onde está. E Deus não quer isso para a sua vida, Deus não quer isso para nossas vidas. Ele quer que nós alcancemos um coração sábio, para ter inteligência, para ter sabedoria, para contar os nossos dias, para ter inteligência, para ter sabedoria, para identificar a época, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo de sorrir, o tempo de chorar, o tempo de adorar, o tempo de louvar, o tempo de orar, o tempo de todas as coisas. É isso que um coração sábio tem que buscar, saber o tempo, o modo, a maneira de fazer cada coisa. Vai ter um tempo que você vai trabalhar mais. Vai ter um tempo que você vai trabalhar menos. Vai ter um tempo que você vai ter que se dedicar mais aos estudos, ao que quer que seja. Vai ter um momento que você vai ter um pouco mais de tranquilidade. E a gente precisa viver cada momento na sua integridade. Infelizmente, não dá para você antecipar as fases da sua vida. E quem antecipa geralmente tem problema. Muito novo. Ah, não, já quero começar a namorar, porque, puxa, já tenho 12 anos, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vai antecipar sua adolescência, sua infância, que é um momento maravilhoso para a gente brincar, correr, sem se preocupar. Não adianta. A gente tem que ter esse controle, esse cuidado em nossas vidas de buscar ter um coração sábio. Sou jovem demais para pensar nisso. Quantas pessoas a gente já ouviu falar isso, né? Quantas pessoas saíram da igreja porque falaram assim, sou jovem demais. Hoje já está velho e pior, está distante de Deus ainda. Versículo 7. Somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, nós somos conturbados. Ele lembra ali, o povo estava em peregrinação. Veja como era a situação que eles estavam passando. Todos os dias somos consumidos pela tua ira. Pelo teu furor nós somos conturbados. Irmãos, imaginem ser perturbado, conturbado pela ira do Senhor. E a ira do Senhor se acendeu ali pelo pecado que havia em Israel, com a rebeldia que havia naqueles que estavam peregrinando. Imagina ser perturbado por isso. No versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus colocou diante deles, diante do povo, as iniquidades. Colocou diante deles aquilo que estava, ele mostrou o que não estava de acordo com o coração de Deus, o que não estava nos planos de Deus. Aquele povo sabia o que fazer. Mais disso, aquele povo provou o que Deus podia fazer. Aquele povo viu grandes feitos e maravilhas e mesmo assim desobedeceu. Parece um povo que a gente conhece, né? Parece atualidade, né? A gente já conhece a Bíblia, sabe tudo que Deus fez. Já ouvimos a palavra várias e várias vezes. Nós sabemos quem Deus é. Nós já ouvimos sobre a sua palavra. Já tivemos experiências pessoais. E mesmo assim, muitas vezes nós duvidamos. E mesmo assim, muitas vezes nós queremos, como um texto fala, esconder de Deus alguma falha ou algum pecado, como se nós pudéssemos esconder alguma coisa de Deus. Tudo
está diante dos seus olhos. Não há nada que esteja escondido. Não há nada que esteja no obscuro. Não há nada que esteja naquele quarto mais escuro, naquele lugar mais guardado. Não há nada disso que não venha a ser revelado. Aqui a palavra de Deus diz que Ele colocou diante de sua face, Ele colocou diante da sua face, a sua face pura, a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. A palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio 4:29, que nós devemos procurar o Senhor de todo o coração. Deuteronômio, em um certo momento, escrito para falar com o povo de Israel, que nós devemos procurar o Senhor de todo o nosso coração. E aqui era um confrontamento, porque eles não estavam procurando, pelo contrário, eles estavam escondendo do Senhor. E não é isso que Deus quer. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então não adianta você querer esconder algo de Deus, pelo contrário, nós temos que levar à presença de Deus tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está pecaminoso, e pedir o seu perdão e a sua misericórdia, para que nós sejamos perdoados. O coração sábio, ele entende que ele não pode esconder nada de Deus. Mas ele também sabe que ele não deve esconder nada de Deus. Versículo 9. Todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Mais uma vez, todo aquele cansaço, todo aquele enfado que o povo estava passando, todas as dificuldades que eles estavam ali tendo, fez Moisés pensar e falar assim, puxa vida, todos os nossos dias se passam na tua ira. Tudo aquilo que está acontecendo aqui é como se te passasse na casca do alho, né? Já ouviram esse termo? Se tivesse passado na casca do alho ali todos os dias na tua ira. Irmãos, imagina quantos funerais que Moisés teve que participar. Havia muito castigo, a ira de Deus se acendeu contra o povo, ali naquele momento. Mas nós temos um coração sábio, nós que buscamos um coração sábio, nós que temos um coração sábio, entendemos que nós vivemos debaixo de uma promessa, que está escrito, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. E a gente tem que ter essa convicção de não viver debaixo da ira de Deus, mas sim de lembrar que bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão todos os dias de nossas vidas. Versículo 10, os dias de nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira, é enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aqui é claramente uma declaração de que a energia estava se esvaindo, de que não havia tanto prazer na vida, naquelas pessoas, que a partir dos 80 anos é enfado, é canseira. Não, distante disso, está escrito em Atos o quê? Quem lembra? Os nossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e eu derramarei o meu espírito sobre seus servos e sobre as servas. Diferente do enfado, diferente do cansaço, o servo do Senhor, ele não desiste da sua vida, ele não entrega a sua vida a marasmo, pelo contrário, as nossas forças elas são renovadas dia após dia, os nossos sonhos eles são renovados dia após dia, os nossos projetos são renovados dia após dia, porque ele é uma fonte inesgotável de sonhos, de projetos, de planos. Às vezes a gente acha que o plano para nossas vidas é esse mesmo, mas Deus tem planos maiores e superiores, muito mais daquilo que a gente pode imaginar. Quem coloca limites somos nós. Quem coloca a limitação somos nós. Então um povo que vive enfadado, cansado. Ah, meu Deus, lá vai, mais um dia. Mais um outro dia. Não. O Senhor diz em Atos, os jovens não estão vivendo a vida como se a relva passasse. Pelo contrário, os jovens eles terão visões. O Senhor dará visão aos jovens, dará sabedoria aos jovens. Os nossos velhos sonharão. Chegou numa certa idade, quer dizer que não pode mais sonhar, pelo contrário, o servo do Senhor, não importa a idade, os nossos velhos sonharão. Eles terão sonhos, eles terão ambições, eles terão vontade de viver, de continuar a vida. E assim somos nós. No versículo 11 ele finaliza esse trecho de reflexão indagando: quem é que conhece o poder da tua ira? Agora a gente entende por que ele falou isso. Quem é que conhece o poder da tua ira?
tudo que está acontecendo, quem é que conhece? Será que a tua cólera está sendo temida como é devida? Será que a gente está dando devido valor à cólera? Será que a gente está dando devido valor à ira de Deus, àquilo que vai acontecer com aqueles que ficarem, por exemplo, na grande tribulação? Com aqueles que não forem salvos? Será que a gente está imaginando corretamente isso? Será que a gente já dimensionou corretamente isso? Isso é preocupante. Foi isso que Moisés levou à tona. E agora, ele faz um interlúdio. Ele quebra esse texto. E agora ele fala sobre o quê? Do versículo 12 em diante, sobre aquilo que nós devemos buscar e sobre a súplica dele, respondendo às dificuldades que ele estava vivendo. Ele diz no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos o coração sábio. Entendam, ele trouxe todo esse contexto, ele trouxe toda essa preocupação, e agora ele fala, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Senhor, está passando tudo isso, está acontecendo esse problema, mas Moisés, ele não largou a mão, ele não deixou a peteca cair, ele não se despojou daquilo que ele deveria buscar. Pelo contrário, ele fala, Senhor, até quando? Senhor, o que está acontecendo? Tem compaixão dos teus servos. Provavelmente ele lembrou daquilo que está escrito em Isaías 49, versículo 13. Pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. O Senhor consola o povo, o Senhor tem compaixão do seu povo. Então, um primeiro ponto que Moisés traz aqui à tona é indagar, é buscar, é suplicar. Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão. Versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Diferente do marasmo, diferente da tristeza, diferente do enfado, ele fala, Senhor, que a tua bondade seja o motivo da minha alegria todos os dias. Que a tua bondade, a tua benignidade seja o motivo da minha alegria ao meu acordar. A gente lembra, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então essa bondade, essa misericórdia deve ser o motivo da nossa alegria todos os dias. Certamente a tua bondade nos seguirá todos os dias da vida, como nós lemos. No versículo 15 ele diz, alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Que interessante. Muitas vezes a gente lembra do dia difícil. Em muitos momentos a gente dá muito peso para o dia que é complexo, para as provações, a gente dá muito valor para as dificuldades, a gente dá muito valor para aquilo que a gente tem tido de problema. Mas nós temos dificuldade de dar valor para os dias bons, para os dias que Deus nos abençoa. Dificuldade de entender que tem os dias que Deus vai nos abençoar e a gente nem dá moral. Tem dias que Deus te abençoou de forma tremenda e você nem parou para agradecer, nem parou para lembrar que Ele fez. Muitas coisas a gente pede e esquece, e passam-se os anos, Deus te abençoa, e você nem lembra que pediu aquilo. A gente vive hoje o resultado de muitas orações que nós fizemos no passado. Nós vivemos hoje resultado de coisas que nós pedimos há 3, há 5, há 10 anos atrás, e agora Deus nos deu, e a gente nem lembra de agradecer. Aqui Moisés está falando, pelo contrário, alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido. Senhor, eu não quero nem lembrar dos dias que tu está me afligindo, eu quero lembrar dos dias que tu está me abençoando, dos dias que tu me trouxe à tona, dos dias que tu colocou um louvor no meu coração. É isso que eu quero lembrar, é isso que eu quero trazer à memória, é isso que eu quero ter esperança. Não, eu não quero pensar nos problemas sempre, pensar na dificuldade sempre, só trazer problema. Não! Eu quero trazer aquilo que me dá esperança, eu quero trazer a minha memória, eu quero saber que Deus, Ele me abençoou, eu quero lembrar que Deus me tirou do império das trevas, eu quero lembrar que Deus me livrou de vícios, eu quero lembrar que Deus me deu um bom casamento, eu quero lembrar que Deus me deu casa, me deu alimento, eu quero lembrar que Deus me deu palavra, eu quero lembrar que Deus me guarda, eu quero lembrar que Deus me dá saúde, eu quero lembrar todos os dias da minha vida que Deus me dá saúde, que Ele me protege. Muitas vezes a gente para pensar, nós ficamos doentes, sei lá, eu comecei a contar isso esse ano. Por exemplo, esse ano já fiquei somando uns 7, 8 dias doentes. É ruim, né? Eu comecei mal. Mas já se passaram 4 meses. 30, 60, 90, 120.
Ou seja, de 120 dias que Deus me deu. Eu lembrei de 4, de 8 que eu fiquei doente. E os outros 110 que Deus me deu com saúde. Será que a gente está lembrando disso? E quando essa conta vai aumentando, quantos anos se passaram que Deus te deu saúde e a gente nem lembrou de agradecer? E a gente nem lembrou de dar valor. Porque a gente lembra da dificuldade, a gente lembra da dor, a gente tem aquele problema do coitado. Meu Deus, que dificuldade. Não. Deus quer um povo alegre, um povo que lembra da sua bondade, um povo que sabe que Ele é Deus, um povo que não vai andar encurvado, um povo que vai andar olhando para frente resolutamente. Nós lembramos de tudo que Deus fez, projetamos tudo que Ele fará, com a certeza de que todas as provações produzem para nós eterno peso de glória. Versículo 16, ele insta: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Que nós percebamos as obras de Deus, que tenhamos essa clareza em nosso espírito e nosso coração, que você perceba, no nome de Jesus, as obras de Deus na tua vida, o cuidado de Deus com a tua vida, o carinho de Deus com a tua vida, como Ele cuida de você, como Ele gosta, como Ele te ama, como Ele te protege, como Ele te salva, como Ele te instrui, como Ele te traz à tona coisas boas. Lembre-se sempre daquilo que Deus te dá todos os dias. Agradeça todos os dias por aquilo que Deus te dá, por aquilo que Deus já te deu até hoje. Não cheguei onde eu queria chegar, amém? Que bom, vamos continuar a caminhada. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui o Senhor nos protegeu. Até aqui o Senhor nos trouxe com força. Até aqui o Senhor esteve conosco. Percebamos as obras de Deus. Aos teus servos apareçam as tuas obras. E a seus filhos a tua glória. Que nós possamos ter prazer na presença gloriosa de Deus. Que a glória de Deus seja motivo de alegria para as nossas vidas. E ele finaliza no 17. Seja sobre nós, Senhor, a tua graça, nosso Deus. Confirma sobre as nossas obras, sobre nós, as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E que seja sobre nós, não a sua ira, nem o seu furor, mas que seja sobre nós, Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, que a misericórdia do Senhor seja sobre a tua vida, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, que a graça de Deus venha abençoar a nossa casa, a nossa família, que a graça de Deus, o favor que nós não merecemos, seja sobre mim e sobre você todos os dias de nossas vidas. Ele diz mais: Senhor, olha que interessante, Moisés finaliza dessa forma, a gente vai finalizar aqui também. Confirma, Senhor, sobre nós as obras das nossas mãos. Isso é cuidado, irmãos. O que ele está pedindo aqui? Senhor, confirma o nosso coração. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Nós queremos ter a convicção de que estamos te servindo. Nós queremos ter a convicção de que estamos no caminho, caminhando contigo, que estamos te seguindo, que estamos te adorando. Senhor, confirma em nossos corações. Confirma em nossas vidas as obras das nossas mãos. Nós não queremos servir a um Deus qualquer. Nós não queremos servir a qualquer um ou a qualquer vento. Nós queremos servir ao Deus Todo-Poderoso. Confirme em nossos corações, para que nós não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita. Cada dia confirme em nossas vidas aquilo que tu nos chamou para ser. Fazendo isso, nós encontramos um coração sábio. Aquele que entende que tem um tempo certo, que tem um modo certo. Salomão disse em Eclesiastes 5, que o sábio, ele encontrará o modo e o tempo apropriado de fazer o que é certo. O sábio, o coração sábio, ele encontrará o modo, a maneira e o tempo, faixa temporal, de fazer o que é certo. E assim Deus quer nos instruir a construir um coração sábio, a buscar aprender a contagem de nossos dias, a aproveitar cada fase de nossas vidas, aproveitar cada momento, cada bênção, cada culto, cada louvor, cada palavra, cada dia, cada semana, aprender a valorizar tudo que Deus te dá e tudo que Ele já te deu até aqui, para que você consiga seguir firme e adiante. E, finalizando, lembrando aquilo que Moisés disse logo no começo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E sempre será o nosso refúgio, de geração em geração. Amém? Ministério de Louvor, pode subir.